Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Tati Aguiar. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a ressonância harmônica, a ferramenta de expansão da consciência do professor Hélio Couto, como que ela entrou na minha vida, se eu continuo fazendo e por que eu não indico para ninguém. Bom, eu conheci a ferramenta em meados de 2019, depois de anos, né, já tem uns 20 anos aí que eu tô nessa procura da espiritualidade, desses assuntos. E num belo dia, em 2019, eu estava me arrumando para ir para o trabalho e aí a palavra colapsar, colapso, começou a vir na minha mente. Eu me arrumando para trabalhar e colapso, colapsar, colapso, colapsar, e aquele trem foi me dando um negócio, uma agonia, porque, né, não sei vocês, mas para mim tinha uma conotação muito negativa. Eu pensava em alguma coisa tipo desordem, caos, e eu fiquei com muito medo, porque, sei lá, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa naquele dia. A palavra não saía da minha cabeça. Eu fui trabalhar e no meio da tarde eu não aguentava mais, coloquei no Google e a primeira sugestão foi o site do professor Hélio Couto. Óbvio que eu cliquei e comecei a pesquisar. O site dele é super rico, na época ele tinha um blog em que ele falava, e ele fala bastante, né? Sobre física quântica, sobre mecânica quântica, uns termos muito técnicos, tipo quarks, prótons, elétrons, bóson de Higgs, experiência do gato de Schrödinger, dupla fenda, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Nem na escola, né? A gente só estuda física basicamente na escola. Não ouvia falar, só estudava sobre massa, inércia, essas coisas bem diferentes. E aí eu me encantei. Não vou negar que eu fiquei bem assustada. Pra mim, assim, foi muita informação. E eu comecei a pesquisar, ele também tem uma lista de filmes e de livros que é impressionante, é surpreendente, sobre expansão da consciência, sobre evolução pessoal. Ele tem um material também muito legal de PNL, de programação neurolinguística, e eu recomendo muito que você vá lá ver no site dele, que ele explica, né, de maneira bastante técnica. Ele tem aí mais de 25 anos de estudo nessa área e assim, é muito, muito rico o conteúdo. Bom, fucei o site todo e acabei chegando na plataforma de educação à distância, né, o Caminho das Palestras, que lá tem mais de 150 horas, se não me engano, de palestras que o professor dá, explicando tudo sobre a ferramenta, sobre os pensamentos, sobre tudo. Tudo relacionado a essa área, né, de expansão da consciência. Ele vai falar muito também sobre a própria ressonância harmônica, essa ferramenta que ele desenvolveu. Então, pra mim, assim, de cara, foi muito chocante. Então, eu recomendo que se você tá nesse processo, eu acredito que sim, né, no próprio vídeo, nas próprias palestras dele, ele fala que a ferramenta não chega para qualquer pessoa, que tem a hora, né, cada um encontra ela quando sente o chamado. Então, a primeira coisa que eu te falo é, vá com a cabeça e com o coração abertos. Por quê? São muitas informações que elas são meio que contrárias ao que a gente aprendeu a vida toda. Então a gente percebe, né, à medida que a gente vai avançando nos nossos estudos, que a gente tem algumas crenças limitantes sobre dinheiro, sobre felicidade, sobre alegria, sobre abundância. E isso você precisa estar preparado, porque acaba que é uma informação super densa que você vai absorver e vai exigir muita massa encefálica. Você precisa meio que... é um choque mesmo, é como se você estivesse aprendendo tudo do zero. E o mais impressionante é que à medida que você vai avançando nos estudos, tudo se conecta, tudo fica uma costura, é uma teia, e aí todas as coisas passam a fazer sentido. Então a primeira coisa é essa. E a segunda coisa é abrir o coração pelo mesmo motivo, porque você vai ver coisas que vão contra o que seus pais, o que a sua família, o que você aprendeu na escola, o que você aprendeu na igreja, vai muito contra isso, não, né? No bem, na vibração elevada, na alegria, na felicidade, no amor, em tudo isso, porém com conceitos muito diferentes do que a gente aprende ao longo da nossa vida. Bom, eu acredito que tudo começa a fazer efeito, né, que as coisas começam a mudar dentro de você a partir do momento que você busca o conhecimento. Então tem aquela frase, né, ajuda-te, o céu te ajudará, e eu acredito muito nisso, à medida que você vai avançando ali nos conhecimentos, você tem, pelo menos eu, né, tive uma sede enorme por assistir os filmes, por assistir todas as palestras. Eu ficava o tempo todo, durante uns 6, 8 meses, ouvindo as palestras, entendendo. E assim, precisa mesmo de um tempo maior, porque é muita informação mesmo. E também você precisa vencer uma resistência inicial, né? Hoje a gente é tão imediatista,
e algumas palestras elas são bem longas. O professor, ele é um senhor, ele é muito taxativo, assim, ele é um professor mesmo, então a gente precisa abrir o nosso coração também. Então, basicamente o processo é esse, e é assim incrível o quanto a gente evolui só de estudar. Antes de pedir ferramenta, antes de qualquer coisa, a gente já evolui muito, porque muitas coisas passam a fazer sentido, né? Então, assim, muito tempo eu fiquei procurando explicações por que tal coisa acontecia comigo, por que tal coisa acontecia com a pessoa tal, e eu não tinha explicação. Pra mim ali fez sentido. Então, eu indico que você entre lá no site dele, né, que é a fonte oficial, que vai falar de todas as coisas, para você buscar mais informações. Passada essa primeira parte, né, você assistiu todas as palestras do caminho você assistiu todas as palestras do caminho das palestras, você vai mandar o e-mail para ele pedindo, né, a sua onda. Sua onda nada mais é que o quê? Que é a condensação dos seus pedidos. Imagina que a gente tem um celular, a gente tira uma foto e essa foto fica numa nuvem. Tudo que existe tá como se fosse numa nuvem, é o todo, né? Então tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que faz parte do nosso mundo material existe no mundo sutil. Basicamente o que ele faz é alinhar o nosso pensamento, o nosso sentimento daqui com as coisas que já existem nesse outro plano sutil, né? Super importante falar que essa ferramenta também envolve uma fé, envolve você acreditar em todas as coisas que você aprendeu e também entender coisas que você acreditar mesmo em coisas que você não vai entender, porque é muita coisa mesmo. Então, basicamente, né? Ele tem vários vídeos explicando que a ressonância harmônica funciona como uma onda de rádio, né? Como o celular, a gente não consegue ver a onda. Por exemplo, o rádio a gente não consegue ver, mas a gente sintoniza e escuta a estação tal, né? Então, basicamente é isso. Como que a ferramenta funciona, né? Então, você manda um e-mail para ele te retorna, né, com algumas perguntas e você responde com a sua lista. E alguns dias depois vai chegar um áudio que você vai colocar para escutar no volume 0. Se você quiser escutar com volume também, você vai escutar só um barulhinho do mar, que ele até explica que é uma máscara anti-pirataria. E você escuta isso por 30 dias, né? E pede um reajuste dessa onda ou faz novos pedidos, aí é com você. E o que você pode pedir, basicamente? Basicamente pode pedir tudo, de habilidade, de consciência, de livros, de qualquer coisa. O professor bate muito, né, na tecla de que as pessoas pedem muitas coisas materiais. Então casa, carro, apartamento, coisas tipo passar no concurso, arrumar namorado. E é muito importante, né, que a gente tenha em mente que a ferramenta é uma ferramenta, a ressonância harmônica é uma ferramenta de expansão da consciência. Então, assim, a gente precisa realmente estar consciente para entender, né, o que ela faz. Eu já sou ressonante, então, há 2 anos. Já tô na minha 4ª onda, é visível, assim, pra mim. Talvez não seja visível para as pessoas, mas pra mim é visível. Tanto que a minha vida mudou. Eu sempre peço coisas relacionadas à minha evolução mesmo, e hoje eu me sinto uma outra pessoa. É nítido, assim, que existe uma Tati antes e uma Tati depois. Já tô na minha 4ª onda, como eu falei. E eu acredito muito que a ferramenta funcione, mas também acredito que a gente faz a nossa parte. Então, como eu disse, a gente põe o pé e Deus e o todo, como você quiser chamar, coloca o chão. Então, pra mim, eu acredito muito que a minha parte, que o meu estudo, que a minha busca, que tudo que eu faço corrobora para que as coisas aconteçam, né? Então, eu acho que é super importante, assim, acredito na ferramenta, continuo fazendo, quero continuar fazendo, mas eu entendo que tem uma parte, né? O professor ele fala muito também sobre isso, sobre estudar e trabalhar. A gente não pode simplesmente pedir a onda e esquecer, porque a gente precisa fazer a nossa parte até para que a gente entre em ressonância com os nossos pedidos, com os nossos desejos, nossos sonhos. Então, basicamente é isso. Eu super acredito na ferramenta, acho maravilhosa, realmente um divisor de águas. É uma coisa também muito única, muito pessoal, e também esse é um dos motivos pelos quais eu não indico a ressonância harmônica, porque no meu entendimento é meio que uma jornada do herói. Então é uma busca, né, uma sementinha que é plantada lá no seu coração para que você queira expandir sua consciência, para que você queira ser uma pessoa melhor, entender o que você está fazendo aqui, entender o seu papel no mundo. Essa sementinha ela é muito pessoal, ela é única, ela é intransferível, e a maneira como a gente rega e como ela cresce também é. Então eu não indico a ressonância por isso, por ser uma coisa super pessoal, que também envolve fé,
E eu já indiquei para algumas pessoas e não estava no momento, ou a pessoa não acreditou. Então eu entendo assim, se chegou para você é porque é a sua hora e cabe a você decidir se você segue esse caminho ou não. É mais uma ferramenta, na verdade, né, de despertar da consciência, de expansão da consciência, e eu acho super válida, não desmerecendo nenhuma outra e deixando muito claro que quando você faz a sua parte, as coisas elas fluem, elas acontecem, a gente solta, né? O professor fala muito sobre isso, soltar para que as coisas venham. E eu acredito muito nisso que ele fala e eu vejo isso a olhos nus na minha vida. Esse foi meu recado sobre a minha experiência com ressonância harmônica. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um joinha pra mim, se inscreve no canal, ative as notificações. E se você acha que esse vídeo faz sentido pra alguém, encaminha pra essa pessoa. E também me segue lá no Instagram. Já esquecendo, me segue lá no Instagram, lá eu posto muito conteúdo também relacionado a esse tema e a outros temas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.